Olá pessoal, até agora eu estava mostrando separadamente cada um dos layouts. A gente até viu como colocar um layout no painel e inserir ele dentro lá do projeto. Mas como é que a gente junta todos eles? Tá? Como é que a gente começa a utilizar realmente todos esses layouts para construir uma interface? Vamos dar uma olhada aqui no NetBeans. Eu vou abrir um novo JFrame e eu vou construir uma janela simulando a construção de uma interface de um aplicativo qualquer. A primeira coisa que eu vou fazer é jogar alguns painéis aqui dentro, porque eu vou botar o meu JFrame como layout de borda. Eu vou colocar 5, porque são 5 áreas que o layout de borda utiliza, e depois eu vou mudar o meu JFrame para o layout de borda. Agora eu vou renomear cada um dos meus painels, para mim saber o que ficou aonde. Então, o primeiro painel ficou como painel central. O segundo ficou para a parte de cima. O terceiro, a parte de baixo. O quarto, direita. E o quinto, esquerda. Eu separei o meu JFrame em 5 áreas diferentes. Eu defini layout apenas para o meu JFrame. Eu posso definir agora layout para os meus outros JPanels. Tá? Os JPanel, a gente consegue definir, colocar outros painels dentro de um painel e inserir outros componentes lá dentro. Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui um novo pacote, que eu peguei algumas figurinhas da internet, vou colocar para imagens. Eu vou pegar aqui na minha área de trabalho alguns ícones que eu já baixei, só para a gente brincar um pouquinho na interface. Pronto. Eu vou colocar uma barra de menus. Na minha janela, vou deixar ela padrãozinha aqui só para realmente a gente ver que ela está ali disponível. Na parte de cima, eu vou adicionar alguns botões. Eu cliquei no JPanel cima, ele marca para mim aqui na área onde ele está, e eu vou jogar, deixa eu ver quantos segundos eu tenho, 4, vou jogar 4 botões aqui dentro. E agora, nesse meu painel de cima, eu vou mudar o layout dele para layout de caixa, para ficar um ao lado do outro. Ele já reduziu ao tamanho máximo dos meus botões. E agora eu vou definir ícones para cada um deles. Eu vou remover o texto e vou adicionar ícones. Tiro o texto e o ícone aqui na lateral. Pronto.
adicionei alguns botões. Na parte de baixo da minha janela, eu vou colocar uma área de status. Eu vou colocar alguns labels lá dentro, que posteriormente podem ser editados via código para a gente colocar informações úteis lá dentro. E vou mudar o layout desse painel de baixo para um layout de borda também, porque eu quero que um dos labels fique na direita, o outro na esquerda, um centralizado e o outro na direita. O primeiro label ficou centralizado, eu acredito. A direção dele no layout está center, ficou centralizado. O segundo ficou first. Eu vou mudar, vou colocar east. E o terceiro para o outro lado. Pronto. Agora sim. Tenho um label maior que acompanha o redimensionamento da minha janela e dois labels menores. Vou até reordenar aqui para ficar mais fácil. Vamos renomear JLabel esquerda, JLabel centro e JLabel direita. Quando a gente vai construir interface, é sempre recomendado que vocês renomeiem as variáveis. Fica muito mais fácil de vocês descobrirem o que está onde depois. Tá? Então, por exemplo, eu sei que dentro do meu JFrame principal, eu tenho o JPanel de baixo, da área de baixo, e dentro dele eu tenho 3 JLabels, esquerda, centro e direita. Eu vou modificar o texto só para ter alguma coisa de exemplo. Aqui vai informações de usuário. E aqui poderia ir data e hora. Algo nesse sentido. Eu vou personalizar esses caras para ficar mais evidente a estruturação deles na tela. Eu vou selecionar os 3 ao mesmo tempo e vou mudar a borda deles aqui na lateral. A princípio está sem borda, eu vou clicar aqui no botãozinho, vou botar uma borda gravada simples, eu vou dar um OK. Pronto, já deu um destaquezinho, que é o que eu queria para poder mostrar, enxergar, ver se realmente está se comportando da forma com que eu quero. Um componente novo que eu ainda não tinha mostrado, que é o divisor de painéis. Ele é bem útil. Eu vou colocar ele aqui nesse JPanel. Ele acabou entrando aqui dentro do central, mas eu não quero ele no central, eu quero nele no da esquerda. Eu só clico em cima e arrasto ele para o painel que eu quero, da esquerda. O meu JPanel da esquerda, ele não tem layout definido ainda. Eu vou colocar ele como layout de borda para ele ocupar todos os espaços. Pronto, layout de borda. O split pane, ele faz esse jogo aqui, ó, entre um painel e outro. Eu clico, arrasto, ele diminui o de cima e o de baixo ele aumenta. Ele faz esse jogo aqui. Se eu clicar aqui no meu split pane, ele tem aqui a orientação horizontal e eu posso mudar para vertical. Eu vou deixar vertical nesse exemplo só para nós visualizarmos. Eu vou colocar outro do outro lado. Vou definir o layout de borda. Vou mudar ele também para orientação vertical. E pronto. Na área central, eu poderia ter uma tabela. A tabela ocupou
algum espaço aqui dentro, mas ele não tem layout definido, o JPane no centro. Eu vou definir como layout de borda também, para ele ocupar todos os espaços. Pronto, já construí uma janelinha que tem alguma configuração. Vamos visualizar, ver como é que ficou. E está funcionando. Montei uma janelinha bonitinha, redimensionável, que se ajusta ao tamanho da interface. Não é muito complicado, só dá um pouquinho de trabalho para a gente organizar inicialmente. Aqui faz o que eu falei, ó, a divisão entre um componente e outro. Esse componente aqui, nós poderíamos remover esse botão e colocar um outro painel dentro, modificar o layout dele, botar uma barra de scroll, da mesma forma que o NetBeans faz aqui nessa área lateral. Trabalhar com layout não é difícil, é só uma coisa trabalhosa, às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça até a gente deixar organizado da forma que a gente quer, mas é simples, não tem um grau de dificuldade muito grande, tá ok? Um abraço, até mais.